Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Rodrigo Vaz, fundador do grupo WS, uma holding que está crescendo bastante aqui em Balneário e agora em São Paulo também, né, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa aí estar com você. E exatamente isso, né? A gente eu fundei há mais ou menos 8 anos atrás a Grupo WS. É uma holding voltada para soluções completas de interiores, né? Onde a gente tem a nossa principal empresa, a TKWS, que significa Turnkey, e WS significa World of Solutions, né? Já vamos falar bastante aí. Você que está no YouTube, deixa seu like, siga nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. Super importante a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify, deixe a sua avaliação também, compartilhe o link nos seus grupos e vamos falar bastante aqui sobre esse mercado imobiliário cada vez mais pujante aqui na região, aqui em Balneário e região. Você que está no Spotify também, não esqueça de deixar a avaliação para a gente e mandar um abraço pro pessoal lá da Plano e Plano, toda a galera lá da Plano, o Everton Costa, nossos parceiros aqui de longa data no Vem Pra Mesa. E Rodrigo, você é arquiteto de formação, urbanista, arquiteto? Eu sou arquiteto. Você é arquiteto? Sou arquiteto. E seu pai é arquiteto também? Meu pai é arquiteto também. Eu me formei em arquitetura, trabalhei com meu pai. Me formei no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta. Cruz Alta. Você nasceu aonde? Nasci em Ijuí. Ijuí. Uma cidadezinha pequena de 80 mil habitantes no interior do estado. E meu pai sempre foi um grande apaixonado pela arquitetura. E aí ele me incentivava e gostava muito, né, que eu entrasse nesse segmento. E eu demorei bastante tempo para... Então foi uma livre pressão, uma espontânea pressão, não? Na verdade ele tentou, digamos assim, de uma forma... pode ser que no início até uma forma de pressão, mas eu acabei que demorei um tempo para entender que a arquitetura era algo que poderia trazer um sonho grande, vamos dizer assim, como o nosso projeto. E eu acabei entrando na faculdade apenas com 25 anos. Então, quando eu tinha 18, eu decidi morar em Londres. Eu tinha um grande sonho de sair fora do Brasil e fazer uma vida completamente nova, num lugar onde eu pudesse expandir, né, vamos dizer assim, os níveis culturais e ter uma conexão mundo, né? Não uma conexão apenas nível nacional e nível interior, que era o que eu tinha até aquele momento. Isso foi muito bom e depois, quando eu retornei, eu acabei empreendendo em muitas coisas, até que eu percebi, com uma evolução mental mais aprofundada, eu percebi que na arquitetura, olhando para o trabalho do meu pai, tinha condições de melhorar ela muito e de fazer algo 100% diferente, que é o produto que nós vamos falar hoje também, que é o que a gente trouxe para o mercado e que vem revolucionando e vem trazendo inúmeros benefícios para os nossos clientes. Você comentou dessa questão de atrasar um pouco a faculdade, né? Porque no Brasil, normalmente, né, até pouco tempo, você terminava lá o segundo grau. E com 17, 18 anos, você já prestava o vestibular e ia para a faculdade, muitas vezes sem saber o que você queria fazer, ou por uma pressão dos pais. E tem muitos países que o estudante ele fica viajando alguns anos, né? Ou 1 ano, 2 anos e tal, mas expandindo a cabeça para depois pensar na faculdade que vai fazer. Exato. Porque às vezes com 17 anos ninguém sabe o que quer fazer ainda, muito precipitado, né? Com então, certeza. Essa questão de morar fora... Eu acho que isso é algo que foi crucial para essa assertividade. Até ratificar o que você e seu pai queria. Exatamente. O que os dois queriam. Agora, o seu pai já empreendia, ele já trabalhava, já tinha uma empresa ou não? Você abriu empresa? Como é que foi o início da... O meu pai teve uma incorporadora. Tá. Aonde? Lá na nossa região de Ijuí. Uhum. Uma incorporadora nos anos... eu acredito que de 85 a 96, mais ou menos. Foi uma incorporadora que construiu muitos prédios, na época os principais prédios lá da nossa região, e foi também para atender as cidades próximas, né? É uma região mais ou menos
como eu falei, de uns 80 mil habitantes a cidade, mas ela tem um entorno de 500 mil habitantes. Então é uma cidade também muito forte na questão agrícola e também é um polo de medicina. Perto de Santa Maria ou não? Perto de Santa Maria, fica 2 horas mais ou menos de Santa Maria. E aí ele teve um problema, né? Acabou em 94, quando teve a mudança do Cruzeiro para o Real, como Incol, né? As maiores consultoras do Brasil. Teve muitas outras consultoras de médio porte que acabaram quebrando naquele período. E aí o meu pai, depois da incorporadora, ele focou muito na arquitetura residencial. Então ele deve ter feito hoje mais de 1.000 casas lá na região de alto padrão. E ele é um arquiteto completamente apaixonado pelo desenho, pelo desenvolvimento do projeto, né? E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu, né, percebi que existia uma lacuna muito grande no pós-projeto, né? No que tange execução e no que tange fornecimento de produtos, né? Desde a tomada de decisão, que tipo de fornecedor procurar, qual loja andar, logisticamente. Então, existia um gap muito grande que demandava a criação de uma solução robusta e de uma solução completa, não fragmentada, trazendo para um cliente o modelo da comodidade de comprar um veículo, né? Como o mercado automobilístico evoluiu, hoje o cliente, num simples entrada num site, ele olha o veículo, ele já vê todos os detalhes, ele consegue comprar. Essa dificuldade que ele tem no mercado residencial e no mercado imobiliário foi o que nós resolvemos, vamos dizer assim, trazendo um cenário similar à compra de um carro. Uma esteira, né? Uma esteira, um processo de esteira que nós já vamos falar sobre isso. Agora, qual o momento decisivo que te levou a criar uma empresa com esse modelo? Foi 2017, 2018? Quando é que você cria? Quando começa a AWS, o grupo lá atrás? A AWS começou em 2017. Em Balneário, já em Balneário Camboriú. E você já morava em Balneário, né? Não, eu ainda estava morando em Juí. Você ainda estava no Rio Grande do Sul. Mas eu estava já num processo de transição. Eu estava vindo para cá, estudando o mercado, já atuando no mercado com algumas frentes. E nesse período de idas e vindas, eu comecei aquilo que eu entendi lá atrás, trabalhando com o meu pai, que era uma necessidade de mercado, essa solução toda. Quando eu começo a trabalhar aqui em Balneário, e a vinda para Balneário foi muito, né? Desde pequeno a gente sempre veraneou aqui, né? Já era Praia do Gaúcho. Já era Praia do Gaúcho. E aí eu comecei a perceber que aqui era o lugar para implementar, né? Porque a pujança desse mercado, a dificuldade do cliente não estar aqui, não morar aqui, né? Ele ainda era mais necessitário do que qualquer outro lugar. Era uma dor que você estava resolvendo. Era uma dor que a gente viu que tinha que botar esse negócio em prática, e foi aí que em 2017, de fato, eu fundo a AWS com esse viés que a gente está até hoje, né? E por isso que a escolha aqui em Balneário, no litoral catarinense, até por esse padrão que você comentou. Agora, a sua formação, tanto de arquiteto quanto de urbanista, quanto que influenciou isso na criação da empresa e a filosofia que a empresa tem hoje? Eu acho que bastante, né? Por uma questão de que, para mim ter o entendimento técnico, né? Eu tinha a veia empreendedora, que talvez não veio só da arquitetura, já veio anteriormente, né? Com essa passagem, como eu falei, fora do Brasil. Lá eu também empreendi, lá em Londres. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei a transitar em mais de 10 tipos de negócios distintos. Então, eu acho que foi uma soma de fatores, que foi essas investidas em diversos segmentos. E quando eu entro na arquitetura e quando eu trabalho com meu pai, e aí eu sinto a dor do cliente, né? Indo no dia a dia, ouvindo esse cliente, nos acompanhamentos das obras, das residências que ele estava fazendo,
e junto da parte técnica que eu estava tendo na universidade, né, e com os debates com meu pai, eu acabo, digamos, conseguindo maximizar um desenho de negócio que poderia e que viria depois suprir e resolver a dor do cliente, né? Sim. Eu lembro que eu conheci a AWS, né? Vocês em 2021, 2022, que eu vim para cá pela primeira vez. Na verdade, foi a segunda vez que eu vim para Balneário e nós ficamos naquele apartamento, foi no Infinity, né? No Sky. No Sky. Da FG, que tinha sido todo mobiliado, decorado por vocês. Exato. Uhum. Só faltou um cobertor que eu tive que comprar no dia seguinte, porque eu passei um frio à noite lá. Eu fui, vou comprar um cobertor. Mas era um apartamento belíssimo, todo decorado e lá atrás vocês estavam com 2021, vocês tinham 4 anos ainda. Vocês estão começando. Estávamos começando. E aí agora eu volto na AWS, no seu escritório. Metade da Terceira Avenida já é da AWS. Né? Cresceu muito, né? Em 4 anos. Sim. Muito, né? Cresceu. Quantos funcionários hoje tem no grupo? Hoje são 138 funcionários. Todos trabalhando em Balneário, praticamente. Nós temos... em Balneário, a grande parte deles. Agora a gente entrou também em outros estados, então a gente está em São Paulo, a gente está em Curitiba, então a gente tem pessoas em Curitiba, São Paulo e Mato Grosso. Mato Grosso a gente entrou em Sorriso e Sinop. Norte do Mato Grosso. Exatamente. Agora, grande parte formada por arquitetos. O time. A grande parte é arquitetos, engenheiros, arquitetos. Designers também. É uma mescla. Eu acho que um dos sucessos da AWS foi essa união de competências de vários segmentos trabalhando em prol de um único objetivo. Então nós temos dentro da empresa advogados, nós temos engenheiros, nós temos designers, nós temos arquitetos, a gente tem administradores, contadores, que mais? Bom, é uma gama, né, de setores de inteligência que são distintos, mas que quando você coloca dentro de um objetivo comum, de um objetivo único, cada peça é fundamental para essa engrenagem girar como ela precisa girar, né? Agora, quais empresas hoje compõem o grupo? Hoje dentro do grupo a gente tem a TKWS, que é a âncora de todo o grupo. Foi a primeira, a que veio lá atrás. Foi a primeira, e tanto que ela era um produto apenas e depois ela acabou... Ela era um produto. Ela era um produto que acabou virando uma empresa, né, a parte. Pelo protagonismo e pela âncora que ela traz para todas as outras empresas do grupo. Então, e o negócio dela já era entregar tudo pronto, né? Desde o início. A gente obra, surge... eu já surgi desde o início, já fundei a empresa com esse viés. E o interessante lá atrás é que quando nós entramos no mercado, eu tinha todo o plano, o desenho do negócio, porém nós não tínhamos ainda a estrutura para tal. Né? Nós não estávamos estruturados. Você não tinha o braço, as pessoas, você tinha o planejamento. Eu tinha o planejamento, as pessoas, eu estava recrutando algumas pessoas, comecei ali com um timezinho de 4 pessoas, depois virou 7, mas isso começou com um time bem enxuto. Mas uma coisa que foi legal da AWS, e eu acho que isso vem muito do meu perfil, da minha pessoa, é que eu sempre tenho eu crio na frente o desenho, vamos dizer assim, o ideal, e eu vou atrás da demanda para esse ideal, já trazendo para o cliente, para o mercado, que é aquilo ali que ele vai receber. Mesmo que eu, na época, não estava estruturado para tal, mas eu tinha uma convicção muito grande que a gente faria isso e entregaria. E foi que pavimentou, vamos dizer assim, as primeiras estradas, os primeiros negócios, e que permitiu que a gente avançasse com essa empresa, né? Agora, a TKWS, ela propõe uma solução completa, tanto para interiores, do design e entrega. O que mais surpreende os clientes nesse modelo? Quando você mostra isso para o cliente, que ele não vai ter... Você vai minimizar a dor de cabeça. Sim. Né?
Eu acho que o grande diferencial do TKWS é respostas simples que o mercado tradicional não consegue trazer. Então, o que é resposta simples que o mercado tem dificuldade? Prazo, né? Quando você compra um imóvel, né? Você pergunta muitas vezes para o corretor que está vendendo esse imóvel ou para o arquiteto, quanto tempo eu entro nessa unidade? E essa é uma resposta que tanto o corretor quanto o arquiteto não tem, porque não depende deles. Depende de uma cadeia fragmentada de fornecedores que juntos vão ter que somar forças para chegar nesse resultado. Mas ele vai ter vários prazos, ele não vai ter um prazo único. Então, eu acredito que o grande diferencial que o nosso produto traz para o cliente é trazer uma resposta imediata quando ele compra um imóvel, que é, que dia eu entro aqui? E a gente poder dizer para ele, vamos dizer que você vendeu em janeiro, eu dizer para ele, em abril você está aqui dentro. Com tudo pronto. Com tudo pronto. E ainda dizer para ele quanto vai custar do início ao fim, sem surpresa, que é um outro ponto frágil do mercado tradicional, que o cliente não sabe quanto ele vai investir. Ele acredita e ele tem uma informação prévia de um investimento muito abaixo da realidade, e quando termina, ele vai falar para você, nossa, eu acabei gastando o dobro. Mas não é que ele gastou o dobro porque lá atrás era mais barato e depois virou mais caro. Não, ele gastou o dobro porque ele não tinha informação real. Ele não tinha um planejamento. Alguém não passou a informação. Não passaram e nem não passaram porque o mercado tradicional não detém essa informação. Agora, você comentou são 120 dias. São 120 dias. 120 dias. Agora, como que é possível entregar imóveis prontos para morar em até 120 dias, mantendo alto padrão e controle de custos? Qual que é o segredo? O segredo é a fórmula de gestão que nós desenvolvemos. Processo. Então, a gente desenvolveu um processo, a gente trabalha na metodologia ágil. Os squads, eu pude visitar lá e eu fiquei impressionado com as squads. Realmente vale a pena, você que é de Balneário da região, de conhecer a AWS, conhecer como funciona, porque tudo que o Rodrigo vai falar aqui, você visualiza lá, né? E quem quiser tá convidado. Tomar um café com o Rodrigo. O lugar é excepcional, vocês vão gostar. E tem o melhor café da cidade, né, Sérgio? Com certeza. Então, o processo, né? A gente demorou 4 anos para ajustar as engrenagens. Então, foram inúmeros testes ao longo desse período. E a gente trabalhava no modelo fordista, que é o modelo de gestão tradicional. E quando a gente se deparou com uma determinada obra de alta complexidade, depois de 4 anos, e a gente viu que o nosso processo feito até então não saía do chão, ele não evoluía, ele era um processo que nunca ficava mais fácil, né? Independente de nós estar do momento que nós fizemos uma unidade, e naquele momento fazendo 10, 20 unidades simultâneas, nunca ficava mais fácil. Então a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada, ao ponto de, mais ou menos em 2021, ali em dezembro de 2021, cogitarmos abrir mão do turnkey e abandonar esse modelo de negócio. Então chegou a pensar em não continuar? A gente chegou a pensar em não continuar o modelo de negócio, dada a complexidade e o tempo de energia e de empenho colocado, e nunca ficava mais fácil. Porque uma coisa é você... Não evoluir. Não evoluir. Uma coisa, a gente evoluía em termos de ter mais clientes, a empresa estava crescendo, porém não ficava mais fácil. Então a gente começou a olhar, mas isso aqui não escala, não é um negócio sustentável. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Agora, também foi pandemia, influenciou alguma coisa a pandemia no negócio de vocês, ou impulsionou ainda mais? Não, depois veio a pandemia, comercialmente impulsionou, né? Como impulsionou o mercado imobiliário, a gente está dentro do mercado imobiliário, sim. Então o crescimento foi e tal qual. O grande ponto da virada de chave em 2021, então foi quando a gente se deparou com esse pensamento de abortar a missão. E aí, nesse
meio tempo, a minha esposa, ela é engenheira e ela trabalha muito no braço de gestão e processo da empresa. E aí eu conversei com ela e externei todas essas dores, e ela foi atrás de um modelo que na época era um modelo da metodologia ágil, das squads, que empresas de tecnologia trabalham, como Spotify, Netflix, e ela começou a estudar umas 5 empresas desse segmento, e todas elas trabalhavam nessa mesma filosofia. E aí ela trouxe para mim, me apresentou, e quando ela me apresentou, eu gosto e eu acho que é um dos motivos que eu tô no Turnkey, eu gosto sempre de pegar uma bomba, uma coisa muito complexa, e transformar em algo simples. Eu sempre tenho a visão de que para um produto ser um produto de verdade, uma criança tem que entender. E a minha meta de vida no Turnkey é transformar ele tão simples de vender como um iPhone, por exemplo. A minha ideia a gente tem projetos onde uma criança vai entender... Autoexplicativo. 100% autoexplicativo. E a gente vem reformulando. Hoje, a gente conseguiu trazer para o mercado de uma forma muito simples. Esse imóvel é tanto, tu vai gastar tanto, muito com baliza que a AWS trouxe para o mercado. Né? De precificação. Deixou as claras, tudo as claras. Tudo as claras. Então a gente meio que desenhou esse mercado de colocar os pacotes de mobília dentro do imóvel para vender, para usar. E aí a gente implanta essa metodologia, a metodologia ágil, na virada de 21 para 22. A forma simplista que foi, desenhei um campinho de futebol, botei o time dentro, que era as squads, e era uma forma de explicar para qualquer um, né? Porque ela tinha um desenho altamente complexo da metodologia ágil, e eu trouxe aquilo para um campo de futebol, porque futebol todo mundo entende. Todo mundo entende. Então eu digo, eu preciso trazer essa burocracia pro pessoal da equipe, de uma forma muito simples. E aí a gente cria essa explicação dos times. Então cada um era um time de futebol, cada um tinha uma posição, um era atacante, outro era zagueiro, outro era lateral, outro era meio campo, quem era o técnico, e ao mesmo tempo criamos também metodologias de bônus para esses times, baseado em resultado de jogo de futebol. Então cada obra é um jogo que você vai perder ou vai ganhar. Se você ganhar, você vai ter bônus. E aí a gente criou junto com isso, todo o plano de desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Então todo mundo tem algo atrelado de bônus. Todo mundo. Todo funcionário, todo colaborador. Hoje a AWS ela é movida com bonificações de pessoas. Então, incentivos. Ninguém pode esperar uma entrega de alto padrão sem incentivar. Com pessoas uma pessoa que está dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, sem incentivo nenhum para ela entregar algo melhor ou algo pior, o que vai fazer ela buscar a excelência? E como a gente entrega e vende experiência no final, eu preciso que desde o cara da limpeza da AWS até o engenheiro técnico, o arquiteto artístico, todos eles estejam motivados para que lá no final o resultado geral do cliente seja o melhor, né? Seja mais alta entrega, né? Comparando, mais ou menos, é o jeito Disney. Tem uma história, não é história, é real. A família estava na Disney, em algum parque, e aí tinha um senhor, uma pessoa mais velha, na limpeza, limpando lá, varrendo e tal, e super feliz, cantando, né? E aí a pessoa perguntou para ela, nossa, por que você está tão feliz, né? Aí ela respondeu, porque eu também faço parte do show. Então, assim, a pessoa da limpeza que estava lá limpando estava feliz porque ela entendia o papel dela, né? Então, é isso que você falou, cada um tem seu papel e tem que dar algo a mais, né? Não, e você recompensa quando tem algo a mais, né? Exatamente. Muito bacana. Agora, qual que é o impacto real do TKWS no tempo, no estresse e experiência do cliente? Você pode compartilhar algum case, algum fato de algum cliente?
Sim, vou dar um exemplo, por exemplo, do que esse produto propicia para o mercado imobiliário e para os clientes. Teve um caso de um cliente que um yacht house, o corretor vendeu a unidade para esse cliente de Porto Alegre e nos apresentou. Então nós fomos lá, conversamos com ele, apresentamos nosso trabalho. Então, o corretor é um parceiro do grupo O AWS. corretor é um dos principais parceiros, né? Porque o corretor... Você paga bem o corretor? A gente bonifica bem o corretor também. Que o corretor, ele é o elo inicial de confiança extrema do proprietário, né? Do comprador. Então não tem ninguém acima do corretor naquele momento, em termos de confiança. Se ele comprou com o corretor, ele destinou a confiabilidade dele na mão desse corretor. Então o corretor é um elo muito forte. E o corretor, a gente precisa incentivar o corretor, tanto nós, AWS, quanto o cliente, porque é o corretor que vai fazer revenda dessa unidade que eu vou mobiliar posteriormente. Ele não, e é uma coisa que a gente trouxe muito forte para o cliente, que os arquitetos eles têm uma veia, muitas vezes, de focar apenas no projeto, sem pensar no pós do trabalho. O que eu quero dizer com isso? E é uma coisa que a gente traz muito para o cliente. Independente se ele vai morar... E você fala com o proprietário porque você é arquiteto. Independente se ele vai morar ou se ele vai mobiliar para vender, eu sempre falo para o cliente, olha, nós temos que ter 2 olhares aqui, independente do que você quer fazer com a unidade. Porque em algum momento você vai revender essa unidade. Então a gente sempre tem que ter um olhar de investimento. Claro. Ou seja, você... E eu sempre também trouxe essa cultura, porque o nosso público, em geral, eles tinham muito uma percepção, isso está mudando e mudou muito nos últimos anos. Ele sempre teve uma percepção muito de que mobiliar uma casa é custo. E ela pode ser custo, mas na maioria das vezes, se ela é bem feita, ela é investimento. O que eu quero dizer com isso? Um imóvel bem mobiliado, ele traz um ganho de 30% a 35% a mais no comparativo do que se ele estivesse vendendo essa unidade crua. Então, quer dizer, o cliente investe na mobília, recupera o valor da mobília, paga a corretagem, paga o imposto e ainda aumenta de 30% a 35%. Todo mundo ganha mais. Todo mundo ganha mais. Exatamente, todo mundo ganha mais. Então, voltando para o caso ali da tua pergunta do cliente, então esse cliente comprou a unidade, nós fechamos com ele a mobília, o nosso produto é tão seguro que permitiu que ele comprasse a unidade, fechasse o pacote da mobília conosco, sem comentar com ninguém da família dele, a esposa, os filhos, ninguém sabia que ele tinha comprado a unidade e ninguém sabia que ele tinha fechado a mobília, obviamente, né? E aí nós criamos todo um cenário que parte do nosso trabalho é o encantamento. A experiência, né? O encantamento, a experiência, para que esse cliente tenha esse momento tão marcante que isso se eternize na vida dele. E aí nós criamos toda uma história onde esse cliente, no dia que nós finalizamos o apartamento, ele veio de avião no Costa Esmeralda. No Costa Esmeralda, então, o corretor é o Emerson, da IBC. Inclusive um grande parceiro, não sei se já interagiu com o Emerson. Ainda não. É um cara que você tem que conversar. O Emerson é um dos melhores corretores aqui da cidade. Boa, depois vamos entrar em contato. E um cara parceiro aí pro teu produto lá. Legal. Também. E o Emerson, então, nós organizamos tudo. Então, recebemos ele com um helicóptero no Costa Esmeralda e com a desculpa para a família que o helicóptero iria dar um tour, mostrar Balneário Camboriú para eles, né, pelos ares. E aí, nesse trajeto, o piloto comentou, olha, tem um convite para nós pousar no Yacht House, aqui em cima do prédio, para a gente dar uma olhada para vocês conhecerem o empreendimento. Eles querem, foi um convite do dono da consultora e tal. Aí, pousou lá. Isso estava a família inteira? Estava a família inteira.
Eram 2 filhos e o casal, né? E só o marido sabia. Só o marido sabia. E aí, nessa descida, nossa equipe estava por lá, daí já recepcionou, mas eles não sabiam nada do que se tratava, né? Estavam vindo olhar um apartamento. Entraram dentro do apartamento, transitaram por tudo. O apartamento zero, 100% mobiliado, um cheirinho, tudo para, digamos assim, causar todas as sensações necessárias, né? E aí eles, no final, depois de transitar por todo o apartamento, a tela é ligada da sala e o Vanderlei, o cliente, comunica a toda a família, né, traz a notícia de que aquele apartamento que eles estavam olhando não era um decorado da consultora, mas sim era a realização de um sonho no qual ele, né, teve o prazer de adquirir e tal e entregar para os filhos e para a esposa. E aí foi aquela emoção, ninguém acreditava, né? Eles olhavam para tudo que ela, não, mas isso aqui não é verdade e tal, né? Então foi uma sensação muito legal e isso pôde ser feito pela credibilidade, pela segurança que a empresa transmite, pela garantia de prazo, de tempo, de valor. Então foi tudo cronometrado, ele comprou o imóvel, ele fechou a mobília, ele sabia exatamente o dia que ele vinha com a família, ele sabia que ele podia ficar em Porto Alegre com zero preocupação, porque ele entendeu o portfólio, o histórico da empresa, ele entendeu a capacidade, ele viu inúmeros apartamentos, a gente trouxe toda a segurança, levou ele. Então, hoje, esse produto ele traz a possibilidade de você fazer o que você quiser com ele, né? Porque você resolve dores que você não precisa mais passar por ela. Você não precisa mais passar pelo controle da obra, você não precisa mais passar pela angústia de quanto tempo eu vou receber, você não precisa passar pela variável de quanto vai me custar. Com compra de produtos, né? Exato. É uma dor de cabeça também. Então ele, se a gente ficar falando aqui em diferenciais, nós vamos ter que fazer uma só sobre diferenciais. Agora, você comentou, você estava falando das empresas do grupo, você falou da TKWS e as outras empresas que formam o grupo. Aí nós temos outras empresas atreladas ao grupo, uma delas é a Urba. A Urba é um braço no qual a gente trabalha com áreas onde a gente desenvolve estudos para incorporadores, desde uma área para um vertical, para um lançamento de um edifício, quanto áreas para loteamento, para cidades inteligentes. Então, a gente tem esse braço dentro da empresa, desenvolvendo o master plan, vamos dizer assim, desses produtos. Projetos grandes, pode ser projetos muito grandes. Pode ser projetos grandes, é um projeto como o Bravo, por exemplo, é um dos terrenos que passou pela Urban. Uhum. O Vitrium, que está saindo ali na Nereu Ramos, é outro que passou por esse processo. Nós temos a Neon, que é um braço onde a gente vem desde a aquisição dos terrenos, da implantação do projeto arquitetônico e da implantação da solução de mobília para ser vendida já na base, na raiz. E aí esse produto a gente envelopa todo ele e aí a gente convida um incorporador para desenvolver ele com a assinatura nossa de interiores, já entregando ele 100% pronto. E é esse que a gente está trazendo agora o primeiro, junto com a Houston, que é uma das maiores, está entre as 5 maiores incorporadoras de Santa Catarina, são os maiores de Joinville. Entregaram os 3, entregou agora o Ópera, que é o maior arranha-céu de Joinville, e está construindo também os 2 mais altos, além do Ópera. Então eles estão em Joinville, Barra Velha, Pissarras, Penha, e agora conosco aqui em Balneário, lançando esse produto que agora, será entregue. Está sendo lançado. Está sendo lançado, né? Está em fase de pré-lançamento. E é um produto que vai ser o primeiro empreendimento de alto padrão do Brasil que o cliente compra na raiz, já recebendo a entrega das chaves a ele 100% pronto. 100% mobiliário decorado. 100% mobiliário decorado. Só com a roupa e com o porta-retrato. Exatamente. Até a roupa e o porta-retrato, se ele botar na listinha ali de pedidos do concierge da AWS, a gente coloca.
Agora, vocês ao longo dos anos fizeram parcerias com marcas importantes dentro principalmente na parte do TKWS. Que marcas você pode citar aí, ou joint ventures, ou parcerias estratégicas aí ao longo dos anos? A gente fez inúmeras parcerias, né? E nomes também, né? Eu traria alguns nomes assim também. Recentemente o Lua Santana, né? O Muricy Ramalho, o Denilson, fizemos o projeto da casa dele lá em Alphaville, o Elano, quem mais? E o Giovanni Decker, que era presidente do UFC. Então, vários nomes de peso. E Joy Ventures, a gente... Deixa eu pensar agora, assim, algumas importantes. Eu tinha ali da Dalmobile. A Dalmobile. A Dalmobile é uma indústria de 50 anos. Que é tanta informação na cabeça que a gente... mas a Dalmobile eu acho que é uma das maiores joint ventures que a gente fez. Ela tem 55 anos no mercado de mobiliário. Eles são de Bento Gonçalves. E realmente, móveis planejados. Móveis sob medida. Sob medida. Tá. Agora, porque o planejado ele é um pouco diferente do sob medida, né? O planejado ele tem tamanho pré-definido. E o sob medida ele é milimétrico. É sob medida. É sob medida. Essa junção foi muito estratégica porque tem muito cliente que não sabe a diferença. Eu me coloco nesse papel. Ela permitiu, hoje a Dalmobile ela tem mais de 50 mil metros de fábrica e está num processo de virar 200 mil metros de fábrica. Caramba. Então ela permitiu o processo de escalonamento da marcenaria, que é um dos braços mais importantes dentro de um apartamento do interior. Isso representa mais ou menos aí 30% do todo, né, de um projeto do interior. E como hoje a nossa esteira de atendimento ela tem que ter o mesmo tempo de obra, tanto para o cliente que entrou hoje, quanto para o cliente que entrou amanhã, né? Não entra numa fila de espera, eles entram todos no mesmo prazo. Eu preciso de fornecedores e de parceiros que tenham capacidades produtivas e qualidade, sem perder qualidade. Então, hoje, para ter isso, tu precisa ter uma indústria muito grande, com maquinário de ponta e com capacidade de produzir tanto 2 apartamentos que entrar hoje, quanto 50 apartamentos no mesmo tempo. Então, é isso que esse parceiro trouxe, permitindo que a gente alavancasse. E aí a gente tem essas joint ventures com outros fornecedores, a gente tem com empresas de cortinas e persianas, nós temos com marmoraria, a gente foi ao longo do tempo entrando com joint ventures em vários fornecedores, claro, para alavancar e para organizar o crescimento deles, para que eles pudessem virem acompanhando o nosso crescimento. E conseguir preços mais competitivos, né? E preços mais competitivos você compra também. Mais escala, você Exatamente. consegue um preço diferenciado que se o cliente bater direto lá. Exatamente. Agora, você comentou da entrada em Curitiba e São Paulo, que são praças totalmente diferentes daqui de Balneário. Como é que vocês enxergam esses desafios e oportunidades, tanto em Curitiba, que é um mercado muito grande, e São Paulo, nem se fala? A gente está enxergando com muito bons olhos, a gente entende que o nosso projeto precisa ir para outros lugares, e a gente escolheu, no nosso ponto de vista, os principais estados. Escolheram bem. Então a gente escolheu o agro, né? Sinop, Sorriso, a capital do agro. Eu comentei Curitiba e São Paulo e você falou Mato Grosso, Sinop e Sorriso, que são cidades novas, né? Sorriso, eu tive lá agora no início do ano, acho que são 40, 50 anos. Sinop tem 50 anos, Sorriso é um pouco mais nova. É mais nova. São cidades Sorriso novas. tem 30 e poucos anos, já com 100 e poucos mil habitantes, e crescendo um crescimento de mais absurdo. ou menos 5% ao ano. Realmente. Então cresce muito mais que o PIB, né? Sim. E muito dinheiro, né? O agro, muito dinheiro. Então, é um local que foi desbravado recentemente. E pelos gaúchos. Pelos gaúchos. Muito gaúcho. Então, isso também foi outro ponto que eu me senti em casa lá.
Me senti completamente em casa, porque eles são muito bairristas. Mas não tem chimarrão lá, é o tererê, né? Não, chimarrão. É o chimarrão? Chimarrão. Não, o tererê é Mato Grosso do Sul. Mas de repente alguma parte do Mato Grosso tem, mas essas cidades, como é muito gaúcha, né? Chimarrão. Não, é chimarrão. E eu me senti completamente em casa, porque a maioria das pessoas que eu converso são gaúchos e são das cidades próximas, porque a minha região é agrícola, né? Então, para mim foi muito bom. E é uma região que precisa de soluções novas, que precisa de soluções tecnológicas. E esse nosso produto, em qualquer lugar que tiver demanda de um mercado médio alto padrão, ele vai ter aderência. E aí São Paulo nem se fala, né? A capital do Brasil, basicamente, em termos de financeiro, é a capital financeira do Brasil, né? Vamos melhorar essa resposta. E é um local que tem muita oportunidade. A gente está conseguindo, está focando em bairros primeiro. Então a gente acabou entrando... Quais bairros? A gente entrou em Tatuapé, Zona Leste. com a Portes. Com a Porte. E aí já começamos a pegar uns trabalhos muito bons com eles. E aí acabou que também estamos fazendo alguns trabalhos no W, lá na Juscelino Kubitschek, ali na região de Vila Olímpica, Itaim, ali, né? Eu estive lá recentemente. E a ideia é entendendo. A gente não está pisando no acelerador em São Paulo, porque São Paulo, quando tu pisa no acelerador, a tua energia também tem que ser... Você toma multa. Tem muito radar. Tem muito radar. Mas tem que passo a passo. Mas está indo muito bom, assim. Então, a estratégia é focando nesses demandas pontuais e entendendo e estruturando o crescimento. Porque o crescimento ele não pode ser maior do que a capacidade de expandir. Claro. Então a gente sempre vai muito pé no chão. E a gente criou, essa metodologia que nós criamos permite que a gente execute as obras nessas praças, São Paulo, Curitiba, com 80%, no modelo que nós desenvolvemos híbrido de gestão, 80% da operação fica na base, só 20% fica em loco. Então isso foi muito legal, porque isso trouxe para nós um oceano de oportunidade. Ou seja... A partir de Balneário você consegue atender tranquilamente. Eu consigo atender o Brasil, entendeu? Agora, a ideia não é ir para tudo que é lugar, claro. Porque, como eu falei, essas praças são muito grandes. Quando o pessoal fala assim, vamos para... toda hora está surgindo oportunidade. Agora estão chamando a gente para Maceió, estão chamando a gente para Paraíba. É difícil falar não? Para o empreendedor é difícil falar não? Tem que saber falar não? Tem que saber falar não, né? É difícil, né? Difícil, porque tu olha, daí o cara mostra lá, olha o que tá aquele estado lá. João Pessoa, só cresce realmente. Aí os caras mostraram aquilo lá, tipo, cara, tu tem que estar lá, daí de repente mostra outro lado, tu tem que estar lá. E aí, quando tu pensa, tipo, olha o tamanho de São Paulo. A gente tá atendendo 2 bairros. É um país. Daqui a pouco, não vale a pena focar no terceiro, no quarto bairro né, ficar mais concentrado, então tem que ir na proporção. E ainda né? tem, você citou Alphaville, não sei se o projeto do Denilson é Alphaville. Alphaville. Alphaville também Alphaville, eu esqueci as casas, de falar. né? Exatamente. O Luan, nós estamos lá com eles também, Alphaville. Então, assim, é outro universo. Agora, você morou em Londres, né? Viaja constantemente para fora do país. Como é que você enxerga o futuro do design de interiores e da construção de alto padrão no Brasil? O futuro? O futuro. Do design... Desculpa, repete a pergunta para mim. Como você enxerga o futuro do design de interiores e da construção de alto padrão no Brasil? Eu enxergo que o futuro vai diminuir ou praticamente terminar a venda parcial. Eu acredito que a venda, as incorporadoras vão ter que evoluir. O que é venda parcial? A venda parcial hoje, no meu entendimento, hoje o cliente, quando compra um apartamento, ele não está comprando um lar, uma residência. Ele está comprando um ativo imobiliário. Ele depois, junto das contratações que ele vai fazer, ele vai transformar num lar. Porque ninguém mora no piso, ninguém mora na parede, então ele está comprando um ativo imobiliário. No meu ponto de vista,
isso tende a terminar. Porque qual é o objetivo final da compra do imóvel? Seja para investir ou seja para usufruir, é ele ficar pronto. Ele tem que ficar pronto para... Então, no meu ponto de vista, isso tende a terminar. Eu acredito que o mercado nos próximos 10, 15 anos... E tem um estudo da BBC Londrina de 2 anos atrás que diz que eles deram 15 anos para o mercado ser vendido completo e não ter mais a venda parcial. Para o mercado imobiliário atingir o nível que o mercado automobilístico atingiu. Por isso que no lançamento do Neon, que é o produto que nós estamos fazendo 100% mobiliado, nós trouxemos para o mercado a venda de alto padrão. Por que ninguém questiona? Uma das perguntas que o pessoal sempre traz. Pô, mas o cliente de alto padrão, ele não quer ter o apartamento igual o do outro cliente. Isso tiraria o senso de exclusividade. Mas por que quando você... E como que a Ferrari, como que a Porsche vendem pro alto luxo? Como ela se diferencia, né? E como que ela se diferencia? Eu escuto de muitos milionários que têm esse tipo de carro se gabando da personalização única que eles fizeram. Aonde que ela conseguiu trazer o senso de exclusividade? Na personalização. E é o que nós estamos trazendo para o mercado imobiliário. Nesse lançamento completo, quer dizer que todos os apartamentos vão ser iguais? Não. Nós temos o carro, né, o apartamento, né, trazendo a analogia para o carro. Nós temos a Porsche Panamera e nós temos a Porsche 911. Ele tem esses 2 modelos naquele tamanho de apartamento para escolher. Não é que ele tem 50 carros, 50 opções de projeto. Ele tem 2 projetos para escolher. Dentro desse projeto, ele pode mudar o quê? Ele pode mudar o tipo da madeira, do MDF, ele pode mudar o tipo do mármore, a cor, o modelo, ele pode mudar os acabamentos do tecido, ele pode mudar os acabamentos da serralheria, dos metais, do piso, da parede. Ele brinca com essa configuração e é isso que trará o senso de exclusividade. Agora, nesse caso, o arquiteto vai perder o emprego dele? O arquiteto de confiança do cliente? Ou ele pode ajudar de alguma maneira junto nesse projeto? Nesse caso, qual que é o meu plano? Né? O meu plano de longo prazo, nós estamos falando ali de um prédio de 60 apartamentos. Tá? Né? Olhando para um cenário onde virá um mercado inteiro trabalhando nesse formato, o cenário que eu enxergo ter uma prateleira de projetos. Então teria lá, por exemplo, 4 nomes, 4 assinaturas para aquele empreendimento. Então teria lá... O arquiteto já vai trabalhar antes fazendo isso. Exatamente. Então o arquiteto vai assinar, ele vai ter os royalties dele por cada apartamento comprado e escolhido aquele projeto desenvolvido por ele. Isso vai trazer o benefício do cliente financiar a mobília no longo prazo, vai trazer o planejamento dele, entender desde o início qual é o custo, né? E sem contar a previsibilidade dele saber que no dia da entrega das chaves ele pode dormir dentro do apartamento, né? Isso não tem preço. Agora, você lembra o primeiro projeto que você testou, o conceito do TKWS? Lembro. Quais aprendizados você teve nesse projeto? Mais erros que acertos? Mais acertos que muito mais erros, com certeza. Não, que a gente... o aprendizado que a gente teve foi que a gente era capaz de fazer. Que funcionava. Que funcionava, mas que nós precisávamos aferir e que nós precisávamos dominar esse carrossel que estava totalmente desalinhado. Né? A gente sempre se preocupou muito em não deixar a peteca cair. O que eu quero dizer com isso? Independente do sofrimento, dos erros, a gente sempre pagou para resolver todos os erros e para que esses erros não impactassem no cliente final. E eu acho que isso é um grande trunfo da AWS. Toda a trajetória da AWS ao longo dos 8 anos, como eu falei ali, por mais difícil que foi, por
independente de quantos erros e quantas perdas, que erro é perda, a gente teve no meio do caminho, o cliente não sentiu. Porque tudo foi resolvido dentro do período, dentro do processo de obra, sem que ele sentisse esses impactos. O que mais te irrita em um projeto mal executado? O que mais me irrita é a repetição de erros. Que o ser humano muitas vezes existe dois tipos, no meu ponto de vista, de pessoas. Aqui todas erram, mas a que aprende com o erro e evolui, e aqui Errar faz parte. Errar faz parte, e tem que errar. Você tem que ter um aprendizado. Tem que ter um aprendizado. O processo de aprendizado é baseado em erro e acerto. Você erra para acertar lá na frente, né? Agora, existem muitas pessoas que elas erram e permanecem no erro. Isso eu acho que é o que mais me incomoda, porque ver um erro na obra é algo que acontece, é algo normal. Agora, ver o mesmo erro que eu vi em obra anterior é algo que incomoda muito. Porque a pessoa já teve a oportunidade de solucionar e passar por cima desse erro. Muito bom. Agora, Rodrigo, hoje você se vê mais como arquiteto, empresário ou um inovador do setor imobiliário? É uma boa pergunta, cara. Você tem vários chapéus hoje que você usa. Eu acredito que eu acho que eu sou mais... Eu acho que eu sou uma mescla dos três. Assim. Tem que ser hoje. Tem que ser, porque eu não posso parar de olhar para a arquitetura, porque se eu parar de olhar para a arquitetura, eu paro de olhar para o produto final, que no final a gente entrega a experiência toda, ela foi moldada pela arquitetura, pela construção daquele imóvel, então eu não posso parar de olhar para isso. Eu não posso parar de olhar para o mercado imobiliário, porque não existe um sem o outro. E isso é uma dificuldade que poucos arquitetos perceberam. Hoje, cada vez mais, eles viram o valor que eles têm, que não existe imobiliário sem arquiteto e não existe arquiteto sem imobiliário. Então, é uma coisa no meu ponto de vista, assim, muito unificada, né? E a questão assim, de empresário e empreendedor, eu acho que é algo que está na veia desde sempre. Eu acho que eu juntei essa... arquitetura, esse conhecimento e essa vontade de unificar a arquitetura com o mercado imobiliário com a veia empreendedora. E é isso que me faz, né, esse perfil que eu sou hoje, né? Agora, como que foi o processo de convencer o mercado, né, tanto incorporadoras, arquitetos, investidores, de que o TKWS não era só um conceito bonito, mas um modelo viável e escalável? Foi fácil? Não, foi muito difícil. Hoje está mais fácil. Hoje está mais fácil por questão, né, obviamente, do histórico, né? Mas foi muito difícil, principalmente quando nós entramos, a gente foi muito julgado, porque o mercado ele não estava acostumado a existir um modelo de empresa assim que chegasse, porque, na verdade, o nosso negócio ele chegou... conflitando com o mercado tradicional. Porque nós éramos Você incomodava alguns. Porque o nosso negócio ele era antagônico a tudo que existia até então. Então, nós trazíamos uma solução que dos argumentos é o que vocês estão fazendo não funciona. Não vai dar certo. Alguém te falou que não ia dar certo? Muitas pessoas. Né? A ideia é boa, mas não vai dar certo. E muitas pessoas falaram assim, por que você acha que não existe? Por que tu acha que... É porque todo mundo teve essa ideia, todo mundo já olhou, mas não é assim para botar em prática. Como é que você vai ter tudo dentro... O cara quer fazer tudo, não faz nada, entendeu? Então, eu ouvi todos esse tipo de situações. Mas eu sempre... eu sou muito convicto e eu acho que isso é um mal... É bom, né? Mas é um mal dos empreendedores. Quando botam uma coisa na cabeça, é muito difícil alguém tirar, né? E eu coloquei
que eu tinha capacidade de colocar isso de pé. E quanto mais pedras eu recebia e mais julgamento eu recebia em relação a isso, e quanto mais eu me sentia desafiado, mais eu avançava e mais eu crescia. Mais força te dava. Mais força me dava. Agora, a AWS vende tempo. Sim. Essa é uma das maiores moedas da vida moderna. Ninguém pode comprar tempo, né? Como é que vocês trabalham esse conceito no discurso comercial? O discurso comercial é muito baseado em... hoje, você, empresário, né, você, cliente, você não pode perder tempo administrando ou cuidando de algo que você não tem competência para tal. E que você pode terceirizar. E que você pode terceirizar. Mas aí o que eles me falaram, tá, mas como assim terceirizar com um único fornecedor? Vocês cuidam de tudo? E como é que é o tudo de vocês? Né? Aí eram as dificuldades lá de trás. E aí a gente foi com muita transparência, com muita honestidade e com muito pé no chão, eu fui trazendo cliente por cliente. E é que nem um processo de recrutamento, né, que você tem que ir lá, contar uma história para o cara acreditar em ti, daí tu traz um para o teu lado, aí tu traz outro. E eu fui trazendo um a um. Aí eu trazia ganhava um cliente, e aí me relacionava com esse cliente contava para outro cliente. Olha, esse cara fez isso, isso e isso. Pode fazer com ele. Aí eu ia lá, fazia para esse outro cliente. Aí ficava amigo desse cara. Aí ele via, nossa, olha, isso que tu fez aqui para mim, eu nunca tinha feito ao longo dos meus 60 anos. Foi muito bom. A gente não se incomodou. A gente teve uma experiência muito boa. Eu vou recomendar para tal pessoa que está me perguntando. E aí as coisas foram crescendo no boca a boca. E foram criando uma escala de pessoas falando bem do negócio. E depois a gente entrou na incorporadora A, B, na C, na D, começamos a mobiliar para permutante, como tu ficou lá no Sky, tinha 10 unidades de 27 no prédio, 10 era do permutante, estavam todas empacadas, fizemos uma, vendemos as 10. 100% mobiliado com valor agregado. Aí chamou outra atenção. Não, peraí um pouquinho. Alguém ficou sabendo o que eles fizeram, né? O que os caras fizeram. Daí as incorporadoras começaram a nos chamar, não, vem cá, o trabalho que vocês fizeram lá pro permutante, eu tô com vários apartamentos em estoque, tu faz para mim? Pô, fizemos. Aí vendeu, aí o outro incorporador contou pro outro, aí a gente começou a entrar no mercado de atender todos os incorporadores no B2B, começamos a... então a empresa, essa solução, ela não é boa só para resolver o tempo de vida da pessoa, mas ela é boa para resolver o tempo de venda de um imóvel, ou seja, o tempo financeiro, claro, o retorno do investimento. A gente tem vários casos de que a gente tem mapeado vários investimentos de imóveis que a gente mobiliou para venda. Tem casos que o imóvel estava 10 anos parado no mercado. 10 anos travado no mercado. A gente não entra no mérito nesse estudo, o porquê que não foi vendido, o preço estava alto, ou o cara também não fez esforço para vender, a gente não entra nesse mérito. A gente olha o quanto, em que momento ele adquiriu a unidade e em que momento ela foi vendida. Então, tinha um tempo ali de 10 anos, isso aí, por exemplo, um Cias Palace, estava 10 anos, ele era um permutante, que ele estava com esse contrato na mão. E quando a gente entrou, mobiliou, foi vendido dentro do período de construção da mobília. Trazendo, além de ter liberado, trazido a liquidez do imóvel, ela trouxe para ele ainda valor agregado. Ela trouxe mais retorno comparado do que eles tivessem vendido essa unidade crua. Agora, hoje, atualmente, qual que é o teu papel dentro do grupo WS? O meu papel... O que o Rodrigo faz hoje? Eu sou o maestro, vamos dizer assim, da orquestra. O meu papel é fazer com que todo mundo esteja sincronizado para que a música toque a mais agradável possível, com o menor transtorno possível, e que a orquestra invada cada vez mais palcos e mais lugares e que a nossa música atinja e influencie mais pessoas para que a gente siga crescendo. Quantos projetos hoje vocês têm em andamento? Quantas obras? Sim, nesse momento deve estar com umas 80. 80 obras simultâneas. Em cidades e estados diferentes. Em cidades e estados diferentes. Agora, se você pudesse resumir a proposta do Grupo WS em uma frase, para quem está nos ouvindo agora,
qual seria? Em uma frase? Em uma frase. Discurso de elevador, aquilo que você vai explicar para alguém o que o grupo WS faz, em resumir em uma frase. Tempo, é o quê? Como é que você resumiria? Somos uma empresa que entrega soluções completas, trazendo para você o principal ativo, né? O principal benefício, o principal ativo, que é o tempo. Excelente. O tempo é a moeda. É a moeda. É a moeda. É a moeda. Agora, o corretor, o imobiliário, o incorporador que está nos assistindo... Ou melhor, então, seu tempo é a nossa prioridade. Seu tempo é a nossa prioridade. Muito boa. Agora, o corretor, o dono de imobiliária, o incorporador que está nos assistindo e quer conhecer, quer entrar em contato com a AWS, qual que é o arroba do Instagram, o site, o que você pode deixar de contato aqui? @TKWS, _oficial. Ou o meu contato também, Rodrigo Vaz.ws. Vou deixar marcado nos comentários. Tá? Que o Vaz tem que... Mas se botar Rodrigo WS ali, já vai aparecer Rodrigo o meu Instagram. Rodrigo WS. E o nosso ponto físico, que convido todos a irem lá. Nós temos um bar dentro um bar café, onde a gente... Eu conheci o café, o bar eu ainda não. Tem que ir lá, então. Depois das 5 horas que é? O bar, a partir da tarde, ali já tá... A tarde já tá aberto. A hora que tu quiser ali chegar, tem Negroni, tem gin, tem whisky, tem vinho, tem a charutaria ali dentro. Tem a charutaria, é verdade. Porque no final, a gente criou um espaço, além, né, dessa parte das equipes trabalhando, da loja, né, que nós temos ali, um ponto também de venda de decoração, obra de arte, móveis soltos. Nós temos um ambiente voltado para que é uma espécie de um clube, que a AWS ela entende, só para trazer para você assim, o nosso plano de negócio macro, tudo que nós estamos fazendo até então, todos esses apartamentos, para nós é como se fosse nós estamos implantando o hardware no apartamento das pessoas. Então, o software que está vindo agora é o concierge que a AWS começa a ofertar agora para todos os clientes, que é transformar todas essas unidades, que hoje já são mais de 500 unidades feitas por nós aqui na região, em oferecer para esse cliente um pós-venda eterno, onde ele vai ter sempre o apartamento dele, o imóvel dele intacto, o investimento. A gente vai cuidar para que ele sempre esteja bem cuidado, e a gente traga uma série de serviços como se fosse transformando o apartamento dele num hotel. Então, desde o serviço de camareira, serviço de limpeza... isso também tem. E isso é o software que nós estamos implantando agora. Que a ideia é, com os hardwares todos funcionando, que seriam todos esses apartamentos que foram entregues para esses clientes, esses apartamentos... Um imóvel é um ser vivo, eterno, onde ele precisa, que nem uma pessoa, ele fica doente, ele precisa de cuidado, ele precisa de manutenção semanal. E quem olha para isso? Então a AWS entendeu que ela precisava olhar para isso. Perfeito. O cliente, então a gente não está... O turnkey é o hardware e o concierge da AWS é o software que vai fazer com que ele fique bem ao longo de todo o tempo que ele permanecer naquele imóvel. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Rodrigo, quero te agradecer novamente, te parabenizar pela tua história. Com certeza vocês estão no início ainda, imagina a AWS daqui a 5, 10 anos, onde daqui a pouco vocês vão fazer 10 anos já, né? Vai ter festa? Vai ter festa no balneário? Vamos ter que fazer, hein? Vamos ter que fazer uma comemoração. Será que vai estar pronto o hotel? Qual deles? O clube? O clube? Não, o clube vai entregar em 29, setembro de 29. Senão a gente já fazia. Não, 27 vai ser... 27 é os 10 anos da AWS, mas o Swiss Private Members Club, a entrega é setembro de 29. Ah, legal. Tem que projetar, sim. Podem fazer duas festas, projetaço. Então, a gente quer estar junto lá também. Vamos estar junto, com certeza. Tem muita parceria para a gente fazer aqui nesse projeto. Considerações finais? Alguma coisa que eu não perguntei? Alguma coisa que você gostaria de falar, Rodrigo?
Não, agradecer. Você é uma pessoa sensacional. Obrigado pelo convite. Me senti honrado em estar aqui. Imagina. E só reforço, as portas estão abertas quando você quiser ir, alguém que nos escutou quiser, a AWS está sempre aberta. E lembrem da gente em relação à solução completa de interiores, solução completa de arquitetura, que nós somos uma empresa resolutiva, uma empresa transparente, séria, com credibilidade e que entrega tempo, né, que é o nosso principal ativo. Agora, para o corretor aqui de Balneário, da região, a maioria, a grande parte já conhece. Agora, o corretor de Curitiba, que ainda não conhece, corretor de São Paulo, eventualmente do Mato Grosso, Sinop, Sorriso, é uma forma, como você falou, de acelerar a venda, de conseguir entregar valor para o cliente. Então, esse corretor também é super bem-vindo aí para ser um parceiro de negócio de vocês. Com certeza. A gente reforça aqui que eu preciso dos corretores do nosso lado. A arquitetura não existe sem os corretores, sem o mercado imobiliário. Todo ativo, seja para morar, em algum momento ele vai ir para revenda, ele vai ser colocado à venda no mercado e os corretores são peça fundamental para essa engrenagem fluir e girar. Muito bom. Bom, é isso. Você que está nos assistindo no YouTube, deixa seu comentário, siga o nosso canal, deixa seu like. Gostou desse episódio? Deixa um comentário para a gente. E você no Instagram também marque @vempramesa_podcast, @SérgioLanger. Vou deixar também marcado aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, o arroba do Rodrigo e o arroba também do grupo WS, para você marcar também. É isso, semana que vem tem mais. Tchau!